A serpente marinha da Noruega. O mistério registrado em mapas oficiais. Arquivo marítimo não explicado. Episódio especial. Durante séculos inteiros, atravessando gerações de famílias de pescadores e navegadores, marinheiros noruegueses experientes juraram sob os céus gelados do norte que algo verdadeiramente imenso se movia deliberadamente sob as águas profundas e frias do Atlântico Norte. Não era baleia de espécie conhecida. Não era a formação de onda incomum causada por correntes. Não era ilusão óptica induzida por nevoeiro ou cansaço. Era algo categoricamente diferente de tudo que conheciam. Eles a desenhavam meticulosamente em mapas oficiais de navegação usados por frotas comerciais. Registravam encontros em diários de bordo, oficiais arquivados em capitanias. Modificavam rotas marítimas estabelecidas para evitar certas áreas específicas por medo documentado. E autoridades, incluindo a própria monarquia norueguesa, levavam esses relatos suficientemente a sério para comissionar investigações formais. Bem-vindo a um episódio especial estendido do Marinheiro Insone, onde hoje exploramos não um mistério isolado, mas um fenômeno marítimo que persiste em registros por mais de 400 anos. A pergunta central que vamos investigar não é se a lendária serpente marinha da Noruega existiu como criatura física real. A pergunta muito mais intrigante e perturbadora é: por que uma nação marítima tão pragmática, tão dependente de navegação precisa e conhecimento empírico do oceano, levou isso tão a sério por tanto tempo? Se você busca entender como relatos consistentes ao longo de séculos desafiam explicações convenientes, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque este é o tipo de investigação profunda que fazemos apenas em episódios especiais. A Noruega sempre foi fundamentalmente moldada pelo oceano de formas que países continentais nunca experimentaram. Sua geografia única de fiordes profundos cortando montanhas, águas geladas, ricas em vida marinha, neblinas densas que surgem sem aviso e correntes traiçoeiras que mudam com as estações, criaram um ambiente onde o mar nunca foi apenas cenário passivo ou recurso econômico. Era presença dominante, força viva que determinava sobrevivência ou morte. Desde a Idade Média, passando pela Era Viking e entrando na modernidade, pescadores e navegadores noruegueses dependiam absolutamente do mar para a subsistência. Suas vidas, suas economias, suas famílias, tudo estava intrinsecamente conectado ao conhecimento preciso das águas. Esses não eram homens supersticiosos, ignorantes, que confundiam facilmente fenômenos naturais com monstros. Eram observadores treinados desde crianças a ler o oceano, interpretar sinais, distinguir espécies marinhas. E quando homens que literalmente passam a vida inteira navegando, que conhecem cada espécie de baleia, cada comportamento de tempestade, cada formação de onda, dizem coletivamente e consistentemente que algo está profundamente errado em certas águas, que algo existe que não se encaixa em categorias conhecidas. O registro histórico merece atenção séria, não descarte automático como folclore primitivo. Nos séculos XVI, XVII e XVIII, relatos sobre uma criatura marinha colossal começaram a se repetir com detalhes inquietantemente consistentes entre si, vindos de fontes completamente independentes, sem comunicação entre elas. Pescadores de vilas isoladas, capitães de navios mercantes, oficiais da Marinha Real, sacerdotes registrando testemunhos de paroquianos, todos descrevendo essencialmente a mesma coisa. Em 1555, o erudito sueco Olaus Magnus, eclesiástico católico e cartógrafo respeitado, publicou a famosa Carta Marina, um mapa extraordinariamente detalhado do norte da Europa que representava décadas de pesquisa compilada.
Este não era entretenimento fantástico, era documento técnico usado por navegadores profissionais para planejamento de rotas comerciais vitais. Nele, entre representações precisas de costas, portos e profundidades, criaturas marinhas gigantes aparecem ilustradas, emergindo do mar ao lado de embarcações desenhadas em escala apropriada. Entre essas criaturas, uma em especial se destaca visivelmente pela frequência com que aparece e pelos detalhes anatômicos. Uma serpente colossal, com corpo extremamente longo, formando múltiplas curvas impossíveis de reproduzir com ondas ou formações naturais, e cabeça distintamente erguida vários metros acima da superfície da água. Este detalhe crucial precisa ser enfatizado. Isso não era desenho artístico aleatório adicionado para decoração ou para preencher espaços vazios no mapa. Era informação considerada navegacionalmente relevante o suficiente para ser incluída em documento oficial usado por frotas comerciais que transportavam fortunas em mercadorias. Cartógrafos não desperdiçavam espaço precioso em mapas caros com fantasia irrelevante. Décadas depois, em 1734, o bispo norueguês Erik Pontoppidan, teólogo luterano e historiador natural respeitado, publicou a História Natural da Noruega, obra em 2 volumes que registrava sistematicamente a fauna, flora e características geográficas do país. No volume dedicado à vida marinha, ele dedicou seção substancial a registrar múltiplos depoimentos detalhados de capitães experientes, pescadores veteranos e oficiais da Marinha Real, descrevendo encontros com a mesma criatura serpentiforme. Pontoppidan não era crédulo. Era estudioso meticuloso que entrevistava testemunhas, comparava relatos, buscava consistências e encontrou padrões perturbadores. Segundo os testemunhos compilados e verificados cruzadamente, a serpente marinha apresentava características consistentes. Media dezenas de metros de comprimento, segundo estimativas baseadas em comparação com o tamanho conhecido de embarcações. Alguns relatos falavam em 30 metros, outros em 50. Alguns testemunhos mais extremos alegavam 100 metros ou mais, embora esses números fossem tratados com ceticismo apropriado até por Pontoppidan. Movia-se em curvas lentas e ondulantes, emergindo parcialmente da água em múltiplos pontos ao longo do corpo, criando aparência de múltiplas corcundas elevadas acima da superfície. Não era movimento errático ou agitado, era deliberado, controlado, quase gracioso na descrição de testemunhas. Surgia parcialmente da água, frequentemente levantando o que testemunhas descreviam como cabeça distintamente separada do corpo por algo parecido com o pescoço, embora a anatomia exata fosse impossível de determinar com certeza. Permanecia visível por minutos inteiros, às vezes até 15 ou 20 minutos, segundo relatos, permitindo observação prolongada e detalhada. Não era vislumbre rápido facilmente confundível. Era presença sustentada. E talvez o detalhe mais consistente e perturbador. Não atacava diretamente embarcações. Não investia contra cascos. Não demonstrava agressividade. Apenas acompanhava silenciosamente. Observava com o que testemunhas descreviam como interesse ou curiosidade. E, eventualmente, submergia e desaparecia. O encontro mais famoso e melhor documentado da história da serpente marinha norueguesa ocorreu em 1746, próximo à costa oeste da Noruega, envolvendo um navio mercante com tripulação completa de homens experientes, incluindo o capitão com décadas de serviço. Era tarde da manhã, segundo o diário de bordo preservado. O mar estava documentadamente calmo, quase sem ondas, com visibilidade excelente sob céu parcialmente nublado. Nenhuma condição que facilitasse confusão ou erro de observação. A tripulação estava realizando tarefas rotineiras quando alguém gritou apontando para algo a bom bordo.
Inicialmente, o que viram parecia ser uma elevação escura na superfície da água, talvez um tronco flutuante grande ou um banco de algas. Mas então, à medida que observavam, outra elevação similar surgiu vários metros à frente da primeira, e depois outra e outra, formando linha ondulante que se estendia por distância considerável. Foi quando a compreensão aterrorizante aconteceu coletivamente. Não eram objetos separados flutuando independentemente. Eram partes de um único corpo massivo ondulando sob e através da superfície. A criatura, se era isso que era, levantou lentamente o que todos os observadores identificaram como cabeça a vários metros acima da superfície, significativamente mais alto que o convés do navio. A descrição registrada fala em pescoço longo, sustentando cabeça que era descrita como similar a cavalo, mas maior e mais alongada. E então, segundo múltiplos testemunhos independentes registrados posteriormente, a criatura simplesmente observou o navio em completo silêncio por tempo estimado entre 5 e 10 minutos. Não houve ataque, não houve movimento agressivo, não houve barulho ou vocalização de qualquer tipo, apenas observação silenciosa e imóvel. Após esse período de tempo, que deve ter parecido eternidade para a tripulação aterrorizada, a criatura lentamente submergiu, baixando a cabeça de volta à água de forma controlada e desapareceu completamente nas profundezas, deixando o mar estranhamente imóvel, sem ondas ou perturbação visível na superfície. O capitão registrou no diário de bordo oficial, em entrada, que sobrevive até hoje em arquivos: jamais em 30 anos de navegação vi algo tão imensamente grande se mover com tanta calma e controle deliberado. Não era comportamento de animal em pânico ou confusão, era observação intencional. O detalhe que mais profundamente perturbava testemunhas ao longo dos séculos não era o tamanho físico impressionante da serpente, embora isso certamente causasse medo inicial. Era o comportamento, a maneira como agia. Ela não se comportava como animal marinho em pânico ou confusão ao encontrar a embarcação humana. Não fugia imediatamente como golfinhos assustados. Não investigava agressivamente como tubarões curiosos. Não ignorava completamente como baleias migratórias. Ela deliberadamente observava, acompanhava, mantinha distância específica, como se estivesse avaliando, estudando, considerando. Diversos relatos ao longo de décadas mencionam especificamente a sensação psicológica profundamente desconfortável de estar sendo acompanhado por quilômetros e quilômetros, como se algo massivo estivesse logo abaixo do casco, nadando em paralelo, mantendo o ritmo exato com a embarcação, sem nunca emergir completamente ou revelar-se totalmente. Pescadores afirmavam consistentemente que nas horas e às vezes dias após avistamentos confirmados da serpente, o mar naquela área ficava perturbadoramente silencioso demais. Peixes que normalmente abundavam simplesmente desapareciam. Aves marinhas evitavam a região. A própria água parecia, de alguma forma, mais pesada, mais densa, mais resistente ao movimento de remos. No século XIX, com o avanço do método científico e naturalismo empírico, cientistas marinhos começaram tentativas sérias de explicar racionalmente os relatos acumulados como mal interpretações de fenômenos conhecidos. Lulas gigantes mal observadas em condições de visibilidade ruim. Essas criaturas, recém-descobertas pela ciência ocidental, podiam atingir tamanhos impressionantes e tinham tentáculos que podiam ser confundidos com corpo serpentiforme. Baleias de espécies grandes vistas sob ângulos incomuns, talvez parcialmente emergindo verticalmente durante comportamentos de acasalamento ou alimentação, criando ilusão de pescoço longo. Troncos de árvores flutuantes em decomposição,
especialmente quando cobertos por algas e observados através de neblina densa, podendo criar silhuetas enganosas. Formações de onda incomuns, criadas por correntes encontrando-se em ângulos específicos, produzindo padrões que poderiam ser interpretados como movimento serpentiforme. Mas essas explicações convenientes falham consistentemente em pontos críticos importantes quando confrontadas com detalhes específicos dos relatos históricos. Lulas gigantes não emergem parcialmente da água, mantendo posição vertical por minutos. Sua anatomia e fisiologia simplesmente não permite esse comportamento. Elas são criaturas de profundidade que raramente sobem à superfície e, quando o fazem, estão tipicamente moribundas. Baleias, mesmo as maiores espécies conhecidas, não mantêm postura ereta com cabeça elevada vários metros acima da água por períodos prolongados. Fisicamente não conseguem. Seu peso e anatomia não permitem. Troncos flutuantes não acompanham ativamente navios em movimento por quilômetros, mantendo distância e velocidade constantes. Eles derivam passivamente com correntes. Formações de onda não apresentam o que múltiplas testemunhas independentes descreveram como cabeça distintamente separada do corpo, observando deliberadamente embarcações. Além disso, ponto crucial frequentemente ignorado por céticos, muitos dos relatos mais detalhados e confiáveis vieram não de marinheiros supersticiosos e analfabetos, mas de oficiais navais treinados, capitães experientes com décadas de serviço e até naturalistas educados que estavam especificamente procurando observar e categorizar vida marinha. Esses eram homens familiarizados com todas as espécies marinhas conhecidas da região. Tinham visto incontáveis baleias, conheciam lulas, sabiam distinguir troncos de animais e ainda assim, consistentemente, insistiam que o que observaram era categoricamente diferente de qualquer coisa em sua experiência acumulada. Com o avanço para o século XX e a transição para a navegação moderna motorizada, os relatos documentados simplesmente pararam de ser discutidos publicamente em círculos acadêmicos e científicos. Não necessariamente porque avistamentos cessaram completamente, mas porque deixaram de ser registrados oficialmente ou levados a sério institucionalmente. Mapas modernos cientificamente produzidos removeram sistematicamente todas as ilustrações de criaturas marinhas misteriosas. Diários de bordo antigos foram progressivamente classificados e arquivados como folclore cultural interessante, mas não evidência científica válida. Rotas marítimas que historicamente eram evitadas por medo documentado continuaram sendo evitadas, mas agora em silêncio, sem justificativa oficial registrada. Houve mudança fundamental na forma como tratamos o desconhecido no oceano. De documentação cuidadosa e investigação séria para descarte automático e ridicularização. Mas pescadores noruegueses mais antigos, especialmente em comunidades costeiras pequenas que mantêm tradições de gerações, ainda falam, geralmente em voz baixa e apenas entre si, de áreas específicas onde simplesmente não se deve lançar redes. Não por superstição irracional, mas por experiência acumulada transmitida através de gerações. Experiência que diz que certas profundidades, certos fiordes específicos, certas águas devem ser respeitadas e evitadas. A serpente marinha da Noruega nunca foi capturada viva ou morta. Nunca foi fotografada com clareza suficiente para análise científica conclusiva. Embora existam algumas fotografias antigas questionáveis e de qualidade terrível. Nunca foi oficialmente desmentida através de evidência física definitiva que explicasse todos os relatos. Ela permanece exatamente onde sempre esteve ao longo de 400 anos de história documentada.
entre o que foi visto por centenas de testemunhas independentes ao longo de séculos e o que simplesmente não pode ser satisfatoriamente explicado com conhecimento biológico e oceanográfico atual. Talvez fosse uma espécie marinha desconhecida real que ainda existe nas profundezas inexploradas. O oceano é vasto e profundo, e novas espécies grandes são descobertas regularmente. A lula colossal foi confirmada cientificamente apenas recentemente. Quem pode dizer com certeza absoluta o que mais existe? Talvez fosse erro coletivo massivo, perpetuado culturalmente através de gerações, uma espécie de histeria compartilhada, baseada em mal interpretações honestas de fenômenos naturais, conhecidos vistos sob condições incomuns. Embora isso exija acreditar que centenas de observadores experientes ao longo de séculos, todos cometeram exatamente o mesmo erro de interpretação. Ou talvez, mais inquietante, fosse algo que simplesmente não precisa ou não quer ser visto novamente pela humanidade moderna. Algo que existiu, que foi observado quando os oceanos eram menos navegados e menos compreendidos, e que agora permanece nas profundezas onde satélites e sonares não alcançam com clareza. Porque o oceano profundo não revela todos os seus segredos de uma vez. Não expõe tudo que contém para inspeção humana conveniente. Ele guarda, ele esconde. Ele protege mistérios nas pressões esmagadoras de abismos que nunca vimos. E se a serpente nunca realmente desapareceu, nunca foi extinta ou provada impossível, mas apenas aprendeu evolutivamente a permanecer mais fundo, a evitar embarcações modernas barulhentas, a existir onde humanos raramente observam com atenção, essa possibilidade não é tão fantástica quanto parece inicialmente. Muitas espécies marinhas grandes exibem comportamentos que parecem quase inteligentes. Evitam áreas de tráfego humano intenso, modificam padrões de migração em resposta à atividade pesqueira, aprendem a associar certos sons com perigo. Por que uma criatura que aparentemente observava embarcações com curiosidade há séculos não poderia ter aprendido que humanos modernos representam uma ameaça melhor evitada? Este foi um episódio especial estendido do Marinheiro Insone, onde investigamos não apenas um mistério isolado, mas um fenômeno histórico que atravessa séculos de registros independentes. Se essa exploração profunda fez você olhar para o oceano com perspectiva diferente, com mais respeito pelo que não sabemos, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui exploramos arquivos marítimos históricos, relatos esquecidos sistematicamente e mistérios que permanecem sem explicação satisfatória décadas ou até séculos depois. Comente sua opinião honesta. Você acredita que a serpente marinha norueguesa era animal real de espécie desconhecida? Ou algo que o oceano, por razões próprias, não quer mais mostrar à humanidade? E diga de onde você está assistindo, porque talvez sua região costeira tenha relatos similares, preservados em arquivos locais ou tradições orais. O mar é fundamentalmente o mesmo em todo lugar do planeta. Mas nem todos escutam atentamente quando ele observa silenciosamente de volta. O mar guarda muitas respostas nas profundezas inexploradas. Mas algumas parecem não querer ser encontradas pela ciência moderna.